Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com o Cláudio Luve. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, horário Brasil. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, aos apoiadores, a BRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e a PG Portugal, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Pessoal, vamos a um breve intervalo, mas fique aí com a gente, é rapidinho. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha. Denuncie. Brasil, União e Reconstrução. Governo. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, pessoal, estamos de volta e ao vivo. Curta, comente e compartilhe. E o bate-papo de hoje, o tema é a grafologia como ferramenta estratégica no recrutamento e seleção. Estamos aqui com o grande amigo Paulo Sérgio de Camargo, e ele é especialista em grafologia, linguagem corporal, palestrante internacional, escritor. Aliás, o Paulo já participou de vários programas de televisão aí, como a Luciana Gimenez, Ana Maria Braga, Sabrina Sato, Ronivon, Rafinha Bastos, né? Entre outros grandes apresentadores aí. É uma experiência incrível aqui. Vamos aproveitar o conhecimento dele aí. Enviem perguntas, comentários. Paulo, seja bem-vindo. É um grande prazer ter você aqui no programa Gestão em Pauta. O prazer é meu estar de volta aqui falando com você, batendo papo com o meu amigo, o Cláudio, né? De longa data. É sempre bom falar sobre os diversos assuntos, especialmente RH. Vamos explorar um pouco hoje a grafologia, né? E que é um tema muito bacana e interessante aí para nossa audiência, né? E eu tenho certeza que você vai contribuir bastante aí, né, com esse tema com o tema grafologia, né? Mas, Paulo, fala um pouco mais sobre você, sua carreira, seus livros. Bem, na realidade eu tive uma carreira no Exército, fui militar,
muito feliz na carreira e no final da carreira me tornei especialista em RH. Já tinha uma pós em RH e já estudava grafologia, já escrevia livros sobre grafologia. Aí foi ampliando, escrevi 15 livros de grafologia, 3 livros Só 15 livros, Paulo? Só 15 livros. 3 livros de linguagem corporal, né? De corporal, e sempre procurando trabalhar. Quando eu falo para os novos o seguinte, sempre visualize alguma coisa adiante. Há 20 anos atrás, quando poucas pessoas falavam em linguagem corporal, no Brasil eu comecei a trabalhar com linguagem corporal. Quando começaram a falar com linguagem corporal, eu comecei a falar linguagem corporal e liderança. E hoje o pessoal já começa a falar em linguagem corporal e liderança. Eu estou falando num outro tema que adianta 10 anos à frente aí, uma hora as empresas vão entender, chama-se consciência situacional. E eu presto assessoria a várias empresas no Brasil e até mesmo no exterior, inclusive em Angola, ultimamente em Angola. E é uma caminhada longa nossa aí, várias vezes nos encontramos. É verdade, Paulo. Em palestras, cursos aí, e difundindo essas técnicas para que o recrutador, para que possa recrutar melhor, possa colocar melhor a pessoa na empresa, né? E sendo que hoje em dia a falta de mão de obra no Brasil é terrível, né? De mão de obra qualificada, dizer, dizendo melhor, né? Mas e a gente procura fazer o pouquinho para que ele possa se transformar, né? Poxa, muito bom, Paulo. Inclusive, durante o nosso programa aqui, você vai falar um pouco sobre o curso que você tem aqui sobre grafologia, né? Então, daqui a pouco você vai estar falando sobre o assunto. E também nós estamos aqui com o livro dele, pessoal. Deixa eu só pegar aqui. O Paulo está nos agraciando, né, com o sorteio de um livro. E o tema é Sua Escrita, Sua Personalidade, Paulo Sérgio de Camargo. Olha que bacana, gente. Então, daqui a pouco, também durante o programa, nós vamos passar aqui orientações para poder participar do sorteio do livro, né? Gente, fantástico o livro, muito top mesmo. Paulo, gratidão aí, né? Por você vai estar sorteando aí uma pessoa, né? Colocar aqui de volta. Esse livro, como eu faço palestras em todo mundo, eu fui colecionando uma gama de questões, de perguntas. E de repente, depois de alguns anos, eu percebi que algumas perguntas eram recorrentes. E então eu passei a montar esse livro de acordo com as perguntas que as pessoas faziam nas palestras. Inclusive, no México, Argentina, Espanha, a pergunta é a mesma. Por que eu sou canhoto? Por que eu escrevo com a mão esquerda? É possível falsificar minha letra? É possível ver doenças na escrita? Entendeu? Com que parte com que parte do corpo eu escrevo? E por aí vai. É uma série de perguntas, as mesmas perguntas, e eu respondi fiz uma pesquisa extensa e respondi nesse livro. Inclusive, o pessoal, outra curiosidade também é letra de médico, né? E por aí vai. Então, todas as respostas aí, sua escrita, sua personalidade. Que bacana. E também depois, durante o programa, também você vai informar aí para nossa audiência aonde encontrar os seus livros, tá? Então, durante o nosso bate-papo aí, você vai falar do curso de grafologia e também dos seus livros, que são fantásticos, Paulo. E assim, eu quero novamente, Paulo, agradecer aqui em público mesmo, né? Porque assim, eu tenho uma grande admiração por você, Paulo. E você é uma pessoa que, quando eu apresentava em um outro programa da Web TV, você veio na ocasião e falando sobre linguagem corporal, né? E agora que com Gestão em Pauta, você se prontificou a voltar aqui comigo para falar de um tema muito importante. E assim, para mim, para o programa, para a Nova TV OTT, é uma grande honra. E assim, eu não tenho palavras para expressar, mas eu quero te agradecer de coração mesmo por você estar aqui com a gente, né? Acreditando aqui no nosso trabalho e poder também contribuir com a nossa audiência. Novamente, gratidão, viu, Paulo? Eu acredito não só no nosso trabalho, como eu acredito no seu trabalho, na sua lealdade para com o seu
público, para com as pessoas que você convive e sua paixão por RH, né? Verdade, Paulo, muita paixão mesmo. Paulo, então, para começar o nosso bate-papo aí, a pergunta clássica, né? O que é grafologia? Grafologia é o estudo da personalidade por meio da escrita da pessoa. Eu sempre faço uma pergunta: com que parte do corpo você escreve? Isso é pura indução. As pessoas dizem com a mão. Não, você escreve com o cérebro. Isso só foi provado no final do século XIX por um psiquiatra alemão chamado Preyer. Ele provou ele provou cientificamente. Só pedir aqui para produção aqui colocar aqui a câmera em você aí. Isso. Obrigado. Ele provou cientificamente. Até então se pensava que nós escrevíamos com a mão. Ele provou de modo científico que quem escreve é o cérebro. Tanto que isso resulta em uma coisa muito importante. Você não consegue falsificar a sua letra. Se você escreve com a mão direita e resolver falsificar a sua letra com a mão esquerda, o grafotécnico, que não é grafólogo, grafotecnia estuda as falsificações, ele descobre. Porque a escrita, vamos dizer, entre parênteses, tem 175 características. Na hora de falsificar, você falsifica tamanho, forma, velocidade. Você nunca se preocupa em falsificar ligação, os traços de fuga, os traços iniciais, onde você começa, onde você termina. Então, a pressão você não consegue falsificar, embora existam falsificadores de primeiríssima linha, que são falsificadores assim, vamos dizer, top. Mas existem também os peritos tops que conseguem. E o Brasil está bem adiantado nessa área de perícia grafotécnica, talvez pela quantidade de falsificações. Então, você não consegue. Então, resumindo, e o objeto do estudo do grafólogo, por incrível que pareça, não é o ser humano, é a escrita dele. Nós observamos a escrita e vemos alguns traços da personalidade da pessoa. Poxa, bacana, Paulo. E assim, até uma curiosidade minha, né? É um teste psicológico ou não? Não, a grafologia não é um teste. Eu falo isso em vários lugares do mundo. Para ser um teste, existe, os psicólogos sabem, para ser um teste existem várias condições para que um instrumento se transforme em teste. Em qualquer que seja esse estudo dessas condições, a grafologia não se encaixa como teste psicológico. Isso é importantíssimo saber. E já adiantando aí, a grafologia não é privativa de ninguém. Inclusive, a grafologia também, o conselho não aprova a grafologia, mas eu tenho 60%, 70% dos meus alunos são psicólogos. Nada impede de que você seja psicólogo, quando faça um laudo, assine como psicólogo, ponto. Separou. E quando você trabalha com grafologia, assine como um grafólogo. São coisas díspares. É como um médico que fez medicina e fez odontologia. Quando ele atua como médico, ele assina como médico. Quando ele extrai um dente, ele assina como dentista e não vice-versa. Então, o psicólogo, ele pode sim ser grafólogo, só não pode misturar as estações, com todo respeito à ética e às normas baixadas pelo Conselho Federal de Medicina, que tem força de lei, por aí vai. Mas o grafólogo pode ser psicólogo, e o psicólogo pode ser grafólogo, só não pode misturar. Entendi. Então, na verdade, qualquer pessoa, desde que tenha formação e com qualidade, pode ser um grafólogo. Se tiver uma formação, eu gosto de trabalhar com alunos de universidades e pessoas que já tenham um curso de nível superior, qualquer que seja ele. E você citou aí também sobre grafotécnica, só para deixar bem claro aqui para a nossa audiência. Então, quer dizer, o grafólogo é aquela pessoa que faz análise da escrita, né?
E a grafotécnica, ela analisa se tem falsificação na assinatura. Vamos resumir. Só para explicar melhor isso. O grafólogo trabalha com personalidade. Personalidade. E o grafotécnico, ou grafotecnia, ele trabalha com falsificação do documento. A grafotecnia é reconhecida no mundo inteiro, tem as polícias, forças armadas, tem peritos, e eles fazem laudos que têm força de lei. São Paulo tem um Instituto de Perícia da Polícia Civil, que é um dos melhores do mundo, ali do lado no Butantã, um dos melhores do mundo, com peritos. São peritos que tem 3, 4, 5 mil análises de falsificações. Eles não analisam só falsificações de escrita, analisam também falsificações de documentos também. Certo. Que é uma coisa muito comum até hoje em dia. É importante deixar isso aí bem claro para a audiência, né, Paulo? A diferença de grafologia e grafotécnica, né? A grafotecnia é uma... Embora as leis da grafotecnia, do Edmond Solange Pellat, mas era homem, Edmond, do francês, ele era grafólogo. Ele era grafólogo e perito grafotécnico. Ele fez quem conhece grafotecnia sabe as 4 leis da escrita, pode pesquisar aí na internet. O Pellat Solange Pellat é homem, né? Edmond. Ele era grafólogo, dava aula na Sociedade Francesa de Grafologia. Mas separava as estações, né? Poxa, muito bacana, Paulo. O pessoal já está comentando aqui, Paulo. A Helena Chaves, boa tarde. O Diego Ucha. Ô, Diego! O tema é sensacional. Podemos levar esse conhecimento a todas as áreas de conhecimento. Parabéns pelo programa. A Vanina Neves, boa tarde, excelente tema. Ô, Vanina, um grande abraço aí, Vanina. Grande amiga nossa aqui do programa. O pessoal já está comentando aí, né, Paulo? Você viu aqui, comentou aqui que pode ser utilizado em várias áreas do conhecimento, né? Sim, na verdade, a grafologia, ela tem uma gama de utilizações. Uma delas é no RH, no recrutamento e seleção de pessoal, visando aprimoramento, contratação e por aí vai. Outra área é uma área mais nova, que é a reeducação gráfica, ou chamam de grafoterapia. No Brasil tem poucas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Outra área se chama grafopatologia. Na década dos anos 90, eu trouxe um especialista em grafopatologia da Europa, Maurício Chandró, para dar palestras num congresso de grafotecnia no Rio de Janeiro. Mas veja só, o grafólogo não faz diagnóstico, não é função do grafólogo fazer diagnóstico. Você me permite, aí tem umas pessoas picareta, diz que vê doença do coração na escrita, lombriga, etc. Eu chamo de picaretas. O grafólogo não pode fazer diagnóstico, embora você observe alguns traços de determinados distúrbios, doenças. Por exemplo, o tremor parkinsoniano. Você consegue observar o tremor parkinsoniano na escrita, mas você nunca, eu falo para os meus alunos, nunca pense em fazer qualquer tipo de dizer para a pessoa que ela está com Parkinson, porque eu tive, há anos atrás, um aluno que se empolgou com grafologia e um belo dia ele chegou totalmente desanimado. Eu falei, mas o que aconteceu, cara? Eu falei, estou desanimado, eu estudei grafologia, estou desanimado porque eu acho que meu pai é louco, e meu pai não é louco. Eu fui ver um bilhete dele, tá todo tremido, não sei o que lá. O pai dele era um sujeito do interior, simplesão, né? Pegou aquele ônibus na estrada de terra e escreveu um bilhete pro filho, e o bilhete saiu todo tremido, todo. Então, tem que tomar muito cuidado o grafólogo. Eu repito vezes mil nos meus cursos, o grafólogo não faz diagnóstico. O diagnóstico pertence a médico e a quem de direito. Sim, muito importante você comentar isso aí, falar isso aí para a audiência, né? Até quem tem interesse e querer aprender sobre a grafologia, né, Paulo? Aqui nós estamos num programa, aparecem pessoas na televisão, pessoas na internet, dizendo, olha, se aparecer esse ponto assim, você tem pedra nos rins. É mentira. Aparece outros, então, que veem coisas assim, veio um pontinho na escrita, uma letrinha significa isso. Não é bem assim. É complicado, né, Paulo? E assim, Paulo, a grafologia é uma ciência?
Olha, as pessoas perguntam, hoje em dia na Europa, nos Estados Unidos, colocam a grafologia na área da antropologia, entendeu? E eu tenho, quando falo, eu tenho mais ou menos 4.000 artigos científicos de grafologia. E tenho também um artigo científico de grafologia numa pós aí, que para chamar de meu, né? Então, a grafologia, sim, é uma ciência que precisa ser mais estudada. Mas como não tem uma regulamentação oficial no Brasil, aparece gente de todo tipo, como em qualquer outra profissão. Mas no final da Bacia das Almas, a grafologia tem colaborado muito para a evolução das empresas. E isso aí, se ela vem para contribuir, por que não a utilizar, né, Paulo? Então, isso aí é necessário, né? É necessário, exatamente. E a grafologia tem uma vantagem, como ela não é um teste, ela não é um teste, ela não paga direitos autorais. Depois que você fez o curso de grafologia, você faz as análises sem cobrar direito autoral. Isso, para alguns sistemas, é meio crítico, porque você tem algo que não paga direito autoral. Mas, veja só, em contrapartida, para formar um bom grafólogo, você tem que ter, no mínimo, 2 anos de estudo. No mínimo, 2 anos de estudo. O Gladwell MacDonald, que escreveu vários livros, um jornalista americano, ele levantou uma teoria das 5.000 horas. Você só vai se tornar um especialista em determinado assunto depois que você tiver 5.000 horas de trabalho nesse assunto. Aí você começa a se tornar de 5 a 10.000. Existe como toda tese científica, toda dissertação, quando você ergue alguma coisa, aparece sempre alguém para contestar, o que é muito legal, né? Sim, com certeza, com certeza. E assim, Paulo, o papo tá bom, mas eu preciso só passar aqui o recadinho aqui em relação ao sorteio do livro, tá, Paulo? Que, aliás, gente, é um grande presente do Paulo aqui, ó. O livro Sua Escrita, Sua Personalidade, Paulo Sérgio de Camargo. Então, assim, pessoal, vai aparecer um QR Code aí na tela. Entre nesse QR Code aí no formulário, tem que ser preenchido até domingo, né? No próximo domingo agora. E antes de preencher, leia ali as orientações, tá certo? E aí depois, no próximo programa, na próxima quarta-feira, eu vou sortear aqui ao vivo, tá certo, gente? Então, entre aí no QR Code, leia as orientações, preencha o formulário. Olha só, quem sabe você vai ganhar esse livro aqui, ó, fantástico, ó. Sua Escrita, Sua Personalidade, Paulo Sérgio de Camargo. Gratidão pelo livro aí, viu, Paulo? Paulo, o pessoal tá aqui, o pessoal tá participando aqui, Paulo. A Ana Freitas, tema interessante, boa tarde. A Helena Chaves, uma ferramenta de grande assertividade. E novamente aqui a Ana Freitas, todo cuidado é pouco para o uso dessa ferramenta, né? E como você bem falou, todo cuidado é pouco, né, Paulo? Tem que ser um bom profissional, tem que ter conhecimento, né? Eu sempre me preocupo. Eu não sigo ninguém nas redes sociais. Eu sempre me preocupo com a parte ética e a parte do ser humano. Agora, eu falo o seguinte, tem pessoas que oferecem cursos de grafotecnia e grafologia com 12 horas de formação. São duas coisas, que acredita que em 12 horas possa... Tem gente que oferece curso de grafotecnia dizendo que você vai ganhar mais de 12 mil reais por mês depois de 12 horas de curso. A gente sabe que você vai ter que trabalhar muito para ganhar 12 mil. Então, a preocupação com a grafologia não é ofender de ninguém, mas é eliminar essas picaretices, porque eu me preocupo quando se eu fizer um perfil grafológico errado, eu vou estar condenando um pai de família a não conseguir um emprego, entendeu? E é muito complicado, é muito difícil. Hoje a pessoa está desempregada há 2 ou 3 anos e ela ser reprovada num teste, num perfil grafológico. O teste é psicológico e no perfil grafológico é muito ruim para ele. Então você não pode errar, mas como qualquer atividade humana, existe o chamado paradoxo do erro. O paradoxo do erro é o seguinte: em toda atividade humana, quanto mais você acerta,
mais você se aproxima do erro, porque uma hora você vai errar. E que essa hora que errar que não seja intencional e não cause prejuízo a outrem. Verdade, Paulo. É muito importante você passar isso aí também, viu, Paulo? Você citou aí algumas informações aí, mas assim, aqui, o que podemos observar em uma escrita? Você já citou algumas, mas poderia se aprofundar mais nesse tema aí? O que a gente pode observar em uma escrita de um modo geral? Bem, como nós escrevemos com o cérebro, e envolve várias regiões do cérebro, existem teorias... porque no início, só voltando um pouco, quando a grafologia começou a se desenvolver no século XIX, com um padre francês chamado Michon, depois passou para um outro chamado Crépy-Jamin, e o Crépy-Jamin, ele talvez o pai da grafologia moderna. O Alfred Binet convidou o Crépy-Jamin e outros grafólogos para serem testados de modo científico na Universidade de Sorbonne. Então eles passaram 2 anos lá sendo testado pelo Alfred Binet. E o Crépy-Jamin teve acerto de 86% a 90% em alguns testes que fizeram com ele da avaliação grafológica. E o Binet escreveu um livro chamado A Grafologia através do controle científico. O Binet já vinha estudando a grafologia desde sempre. Então, esse foi o primeiro grande estudo da grafologia. E você consegue ver algumas coisas importantes, como você consegue ver energia, vontade, você consegue ver liderança, você consegue ver organização, você consegue ver inteligência, agilidade mental, e por aí vai. O que a gente evita, você consegue ver até determinados distúrbios, determinadas doenças, mas você não faz diagnóstico. Não faz diagnóstico. Entendeu? Você não faz diagnóstico. Mas, por exemplo, o parkinsoniano, quando ele vai escrever, os tremores são visíveis antes de ele ser diagnosticado. A pessoa, o alcoolista, também você consegue, quando está em estado avançado, você consegue, o tremor das mãos, você consegue ver na escrita. Então, eu falo sempre quando você procurar na internet e tentar encontrar grafólogos, evite aqueles que ficam falando de sinaizinhos. Como curiosidade, legal, mas tem uns que só falam a letra R significa isso, a letra X significa isso. Não, grafologia é muito mais do que isso. O espaço em branco, às vezes, é mais importante do que o que a pessoa escreveu na grafologia. Porque quando você escreve, você deixa um tipo de espaço em branco. Quando eu escrevo, deixo outra quantidade de espaço em branco. A sua margem esquerda é diferente da minha. Entendeu? Não, quando nós começamos a escrever, a professora dá um modelo. Eu pego esse modelo. E aí eu começo a transformar e modificar esse modelo segundo minha inteligência e minha psicomotricidade. O que acontece é o seguinte: não existe a escrita de um gênio, que seja caligráfica no modelo escolar. Porque o gênio, ele recebe aquele modelo escolar da professora e transforma aquilo na ideia dele, entendeu? Ele pega uma letra, por exemplo, vai escrever tia, ele do T já sai o I, faz aquele ação, o cedilha, faz aquela cobrinha, ele transforma a escrita, ele inventa novos modelos de escrita baseado do caderno escolar, mas o gênio abandona o modelo escolar, com certeza absoluta. Eu não conheço, pode ser que tenha, como exceção, a escrita de um gênio. Bill Gates, o Steve Jobs, o próprio Zuckerberg e outras coisas aí são pessoas ligadas. Nenhum tem escrita, o Einstein não tem escrita caligráfica, aquela da escola da Dona Loló, aquele azinho, lentinho, bonitinho, não tem, porque ele expressa a individualidade dele de maneira diferente. Que interessante, Paulo. Eu tenho uma curiosidade, Paulo. Bom, então, quer dizer, a grafologia faz análise aí da escrita, né? Mas eu tenho uma curiosidade que eu gostaria de te perguntar aqui. É possível também analisar a letra de forma? Porque a minha letra é de forma. Ou não? Totalmente possível.
Porque, veja só, sua letra de forma, a pressão que você exerce é passível de uma interpretação de expressão. O tamanho da letra de forma sua é diferente de outros. As margens, os parágrafos que você faz, as letras ovais, a maneira que você coloca, a proximidade ou distância das letras nas palavras indicam características ímpares suas, ela te individualiza na escrita. Então é possível sim analisar a letra de forma até com uma certa facilidade, né? Mas as letras de forma, os grafólogos antigos diziam que é a roupa de domingo. Você quer apresentar para você a melhor imagem que você possui. E às vezes isso é muito interessante, porque a pessoa escreve em letra cursiva e no meio da letra, da palavra, ela escreve uma letra de forma. Ela está dando uma importância, um realce àquilo. Existe um manifesto no mundo hoje, que surgiu, se não me engano, na Europa, não abandonar a letra cursiva. Porque a letra cursiva, para você escrever, você precisa cognição e motricidade. Uma criança vamos dizer, um macaco, ele tem, com 2 anos, ele tem uma motricidade maravilhosa. Ele calcula de um galho para outro, o macaquinho. Mas ele não tem cognição para escrever. A criança, ela tem 2 anos, ela tem cognição, mas não tem motricidade. Então ela só vai escrever quando ela tiver cognição e motricidade. E é um treinamento pior, eu falo assim, escrever é um treinamento pior do que o pessoal do BOP naquele filme lá, o treinamento de 2 semanas lá no mato com o pessoal do treinamento. Por quê? Você passa 4, imagine só uma criança de 6, 7, 8 anos, hiperativa, sentada numa cadeira de madeira, 4 horas vendo a professora falar e depois de 4 anos não consegue escrever. Então, a escrita é outra coisa importante. Ninguém perguntou para você se você quer ou não quer escrever. Você vai escrever. E a escrita, se a gente daria para falar um tempo só sobre a escrita, que é uma das minhas paixões, a escrita é talvez a única atividade humana que você vai ter problemas neurológicos se você aprender. Se você não aprender a escrever, você não tem disgrafia. Disgrafia são vários tipos de disgrafia, né? É a dificuldade de escrever, dislalia, entendeu? Troca de letras, troca de palavras. Se você não aprender a escrever, você não tem essa doença. Poxa, interessante. Esse distúrbio, né? Sim, interessante, Paulo. E, Paulo, o papo tá bom, mas eu preciso pedir aqui um intervalo, tá bom? Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente que é rapidinho e o papo tá incrível, hein, gente? Aguardamos vocês aí. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos.
Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá pessoal, estamos de volta e ao vivo, curta, comente e compartilhe. E o tema de hoje é a grafologia como ferramenta estratégica no recrutamento e seleção. Estamos aqui com Paulo Sérgio de Camargo, ele é especialista em grafologia, linguagem corporal, palestrante internacional, escritor. Paulo, o pessoal está comentando aqui, aliás, o bate-papo incrível aqui, o nosso aqui, e a Ana continuou aqui dizendo que ela usa a grafologia e ela manda uma outra mensagem aqui. Empresas americanas ainda têm restrição quanto ao uso da grafologia. Bem, essa é uma pergunta extremamente interessante, porque eu tenho vários amigos grafólogos nos Estados Unidos. Quem quiser conhecer uma grafóloga de mão cheia, escritora, chamada Sheila Lowe, que é uma das grafólogas, tem alguns peritos também amigos nos Estados Unidos, participo de alguns grupos de grafologia nos Estados Unidos e na Europa. E o que acontece nos Estados Unidos é que a legislação varia de estado para estado. E há empresas que utilizam a grafologia com outro nome. E também depende muito, aqui como no Brasil, do responsável pelo RH, porque às vezes o diretor tem preferência por usar X instrumento e não usa a grafologia. Tem outros que não abandonam a grafologia. Lá acontece o mesmo. Não existe uma restrição geral, mas o americano gosta de tudo bem arrumadinho, tabuladinho. E a grafologia americana é essencialmente, vamos dizer entre parênteses, cópia da europeia, assim como a nossa. Bacana, então aí, pessoal, gratidão aí, é isso mesmo, aproveita aqui o Paulo aqui, pode encaminhar comentários, perguntas aí. E assim, Paulo, quais são as vantagens da grafologia? A principal vantagem da grafologia é que você tem um instrumento fácil de ser aplicado, você não precisa da pessoa. Semana passada eu apliquei fiz uma grafologia em Angola. A pessoa estava online em Angola, eu dei as instruções para ela escrever, ela escreveu, escaneou e mandou para mim aqui no Brasil. Então você não precisa da pessoa ao lado. Em Manaus, Rio, mandam para cá e você faz. Essa é a primeira vantagem. Outra vantagem, você elimina o estresse de teste psicológico. Não estou dizendo que teste não deva ser aplicado, ao contrário, os testes devem complementar e trabalhar em conjunto com a grafologia. Isso é ponto passivo. Mas ele não tem o estresse do teste. Você chega para uma sala e diz, agora você vai fazer um teste para você ser contratado, a pessoa estressa. Você vai escrever uma carta de 20 linhas dizendo suas qualidades, seus defeitos, quem é você, e assine no final. Diminui muito o teste. Outra vantagem que eu te falei é que ela não paga direitos autorais. E é uma excelente vantagem. Cada vez tem testes, excelentes testes, eu não vou negar os testes, não, bons testes, mas também existem testes horríveis, sinistros, né? Mas no momento que você faz, você não paga uma série de testes. O investimento
que não é uma desvantagem, mas é uma vantagem, o investimento na grafologia é mais de tempo. Se você perguntar de cada 10 alunos meus que trabalham hoje efetivamente com grafologia, o custo-benefício é insuperável. Você investe 1 e ganha 100, mas não é de hoje para amanhã. É 2, 3, 4 anos. A estrada as estradas que nos levam até Roma é longa, então a pessoa precisa estudar. Eu tenho alunos que nós nos reunimos via internet quinta-feira à noite há mais de 20 anos que eu dou supervisão para eles, e tem alguns outros grupos que eu participo, oriento diariamente alunos que são profissionais de escola, de primeira linha, mas que estão estudando. Eu falo essas são talvez seja a desvantagem da grafologia. E outra desvantagem é o seguinte: uma vida inteira não basta para você aprender metade do que a grafologia pode te dar. Eu tenho 1.500 livros de grafologia. 1.500 livros, Paulo? 1.500 livros. Nossa! Entendeu? E uma vida inteira não dá para você aprender grafologia. Quando você, por exemplo, só para você entender, os grandes grafólogos do mundo, teve grafólogo que escreveu um livro só sobre movimento na escrita. Outro escreveu sobre simbolismo na escrita, e por aí vai. E livros de 300, 400, 500 páginas. Caramba, Paulo. Então não, mas na outra encarnação volta o grafólogo também. Para dar continuidade aí, né? Para dar continuidade. Paulo, reforça aqui para nossa audiência quem pode ser grafólogo e quem trabalha com grafologia no Brasil. No primeiro livro que eu escrevi, o que é grafologia, coleção Primeiros Passos da editora Brasiliense, eu falo o seguinte: eu falo que para você ser grafólogo você precisa ter dinheiro para comprar o cartãozinho de visitas. Você coloca grafólogo aí, pronto. Não existe legislação. Qualquer um pode ser grafólogo. Evidentemente que eu agora estou ministrando um curso só por ano de grafologia praticamente, de formação. Eu prefiro trabalhar com alunos universitários de qualquer formação e durante no mínimo 1, 2 anos. Então qualquer um pode ser grafólogo. Se você disser para mim que um garoto de 18 anos que tem 2º grau pode ser grafólogo, eu pessoalmente no momento não, porque dos 18 anos é imaturo, não tem conhecimento, não tem profundidade para trabalhar com o ser humano numa responsabilidade que é tal. Então, entre parênteses, qualquer um pode ser grafólogo, mas a gente tem que ter uma série de condições. E para conhecer grafologia, você precisa de conhecer ética, psicologia, porque veja só, o fato de você não ser psicólogo não impede de você conhecer psicologia. É obrigatório conhecer psicologia, tanto que se você for fazer direito, tem psicologia. Se você for fazer medicina, tem psicologia. Então você tem que conhecer psicologia, tem que conhecer direito, tem que conhecer fisiologia do movimento, tem que conhecer alguma coisa sobre neurociências. Então é uma coisa muito extensa e tem que ter maturidade. Eu dava aula no Centro de Psicologia Aplicada no Rio de Janeiro, e você percebia que na década de 90, 2000, tinha muitas pessoas interessadas na grafologia e era curso um em cima do outro. Só que você percebia que a garota que estava fazendo psicologia com 18, 19 anos eram os mais aplicados. Mas as pessoas que tinham 25, 26 anos se saíam um pouquinho melhor por causa da vivência. A vivência é importante. A vivência é importante porque você está trabalhando com o ser humano. Então, tem essas condicionantes. Mas o garoto de 18 anos, se ele estudar, a menina de 18 anos, se ela estudar, ela vai conseguir ser grafólogo. Da mesma maneira como qualquer um pode ser médico ou psicólogo. Quando eu falo qualquer um, é no sentido generalista, né? Sim, sim. E aproveitando, você comentou do seu curso aí, né, Paulo? Aonde que o pessoal pode encontrar esse curso seu aí de grafologia? Bem, eu falo o seguinte: as pessoas que quiserem aprender grafologia, eu dou entre parênteses, mentoria para um curso de formação durante 1 ano e meio, com no máximo 5, 6 pessoas. As pessoas que quiserem que virem,
Se eu não responder na primeira, é intencional, na segunda, tem que insistir porque tem que querer. Porque eu tenho amigos e tenho alunos que se transformaram parte de uma família grafológica. Estudo com eles e aprendo também com eles há mais de 20 anos. Entendeu? Porque não para. Então a pessoa que quiser ser grafóloga, ela tem que me procurar e tem que querer ser. Não basta... E é legal porque quem é mordido pelo bichinho carpinteiro da grafologia não abandona nunca mais. Nunca mais abandona? É, porque você tem um instrumento poderoso. E um instrumento poderoso de conhecer o ser humano. E se você entende que esse instrumento poderoso não é seu e é do outro, de quem está sendo analisado, o instrumento é dele. A letra é dele. Então você passa a ter um entendimento melhor, passa a fazer perfis grafológicos melhores e passa a ajudar aquela pessoa a desenvolver, mas não menos que 2 anos. E para chegar na expertise 5, 6, 7, 8, 10 anos. E não para, né? E não para. Não para. 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos. E é como você falou, tem que realmente ter o interesse, a vontade, porque não para, né? Não para. É muito conhecimento. Não para. Você não consegue aprender. O primeiro passo, hoje eu estou com Roma na cabeça. O primeiro passo para Roma tem que ser dado. Então, se você disser que vai fazer um curso de grafologia para conhecer durante 16, 18, 20 horas, sim. Se você disser para mim que vai fazer um curso oferecer para as pessoas um curso de 20, 16 horas para que a pessoa possa trabalhar com grafologia, está mentindo. Está mentindo. Tem que ter, é uma longa estrada. E assim, você até comentou um pouquinho, mas eu gostaria que você reforçasse mais. Uma escrita pode ser falsificada? Pode. Pode ser falsificada porque existe, como eu disse, existem peritos em falsificação. Antigamente você ia na Praça da República e tinha pessoal que falsificava cheque, falsificava até, hoje eu não sei mais, né? Falsificava cheque, atestado, etc. São pessoas que têm uma expertise, porque o falsificador anda de Mercedes e o perito anda de Fusquinha, porque o falsificador está sempre pensando na frente, está pensando um meio de inventar. Depois que ele inventa, o perito vai começar a pegar ele, mas até pegar já passou 2, 3. Então você consegue falsificar uma escrita, assim como você consegue falsificar pinturas, consegue falsificar assinatura de pintores, etc. E por mais que o perito seja... nesse livro eu conto uma história aqui do presidente Bernardes, que fizeram uma carta, ele chamando os generais do exército de sargentões, e a carta não era dele, era falsificada. Chamaram um perito na França. O perito francês veio para o Rio de Janeiro, deve ter tomado umas caipirinhas a mais, e atestou que aquela escrita era verdadeira. Depois o cara apareceu, disse, não, fui eu que falsifiquei. O ego falou mais alto, e aí ele mostrou todos os treinamentos que ele fez para falsificar a escrita. Mas o perito francês, o perito disse que era verdadeira a escrita. Essa carta hoje está lá no Clube Militar no Rio de Janeiro, emoldurada lá, essa falsificação. É um caso clássico, das dezenas de casos clássicos que a gente tem de falsificação aqui da escrita. Mas então assim, um bom perito que tem assim, uma formação bacana, ele consegue então... Olha, eu diria para você que eu não tenho uma estatística confiável, certo? Mas dos 99,% dos 100% dos casos que caem ali para a Polícia Civil de São Paulo, eles pegam todos. Pegam todos, ali, né? Os caras são bons, os caras são peritos grafotécnicos. O cara tem o olho, chamado olho clínico, né? Tem o olho clínico. E esse olho clínico não faz. O cara olha de longe e já sabe que está falsificada. Poxa, realmente assim, então existe aí a possibilidade então aí real aí de... Um conselho, não tente falsificar, nós leigos aqui, não tente falsificar sua escrita, não tente falsificar nada, não tente falsificar porque você vai ser pego. Os falsificadores profissionais são pegos, a gente que não conhece,
Não tente falsificar cheque, não tente falsificar documentos que você vai ser pego. É bobagem. E assim, Paulo, até em relação ao nosso tema, né? Então, quer dizer, a grafologia então, pode ser utilizada no RH na área de recrutamento e seleção, né? Para poder ali, identificar ali os perfis ali. As empresas que utilizam grafologia têm a grande vantagem que ao longo dos anos elas vão sedimentando uma cultura de trazer pessoas ideais para cargos ideais. O objetivo da grafologia, na final, num perfil grafológico, não é reprovar o candidato, é tentar colocar aquele candidato no lugar dele de direito. Porque às vezes você pode ter um excelente candidato, mas ele não é um líder. Não é um líder, ele não tem liderança nenhuma, mas é uma pessoa ética, uma pessoa organizada. O objetivo dele é o quê? Ele vai ser um administrador excelente, vai ser um auditor excelente, mas não vai ser um líder. E às vezes aquela pessoa que é um auditor excelente, ela quer ser líder. E ela não tem esse potencial, então ela precisa de orientação. E a grafologia consegue fazer isso com uma certa facilidade. Mas vejam só, o sucesso da grafologia não é só da grafologia. É quem está sentado do outro lado do balcão, porque, veja só, eu trabalho com algumas empresas nacionais e multinacionais. E o gerente de RH, o pessoal de RH, os analistas são psicólogos. Eles que estão ali atrás, que na hora que vem o perfil grafológico, na hora que faz outros testes, na hora que eles entrevistam, essa pessoa junta tudo e consegue entregar um resultado mais consistente. Então, se eu dizer que a grafologia é a cura para todos os males, não. Mas é um bom remédio. Sim, com certeza. E a gente entende você, então, não usar de forma isolada, né? Usar da expertise até do selecionador, né? Usar outras competências, né? Exatamente. O selecionador é ponto capital. Porque você pode ver algumas características da entrevista que o selecionador, na hora da entrevista com o perfil grafológico, ele vai reforçar e vai ver nas perguntas. Porque a grafologia também ela não consegue ver tudo. Existe uma margem de erro, você não consegue acertar tudo. E outra coisa, como eu disse, num dia você pode estar enviesado e pode ver uma coisa e escrever outra da pessoa. E assim, Paulo, a grafologia pode aumentar a produtividade nas empresas? Todas as empresas que eu trabalho, ao longo tem empresas que eu trabalho há mais de 20 anos, o grande que aumenta a produtividade, a qualidade de relacionamento entre os membros da equipe, os membros da empresa, porque você vai colocar pessoas que estão ligadas, que têm aquela característica que a empresa deseja. E hoje na grafologia já existem estudos colocando grafologia emocional na escrita. Você sabe que às vezes, só como curiosidade para o nosso ouvinte aí, para quem está nos vendo, o ato falho freudiano, que é você falar alguma coisa que você não queria, aparece na escrita. Eu tenho uma coleção de mais de 5.000 atos freudianos. E o mais famoso dele é quando, há uns anos atrás, eu peguei um bilhete, não é só coincidência, porque eu peguei um bilhete do Tancredo Neves e disse: o Tancredo Neves vai morrer. Está aí nesse livro. Então, deixa de ser ave agorenta. Ele, inconsciente, na hora que ele escreve "estou cada vez melhor", ele escreve "estou cadáver". Eu falei, outro exemplo, você não gosta do seu chefe. Então, mas porque eu sei que... Como é que você sabe que eu não gosto? Realmente eu não gosto do meu chefe. Ela escreveu: o meu chefe pode. Só que o P subiu lá em cima e fez quase que um F. Então as pessoas pensam uma coisa, as pessoas colocam armas, órgãos genitais na escrita, nariz, olhos, orelhas. O caso do Maníaco do Parque tem Não, o Maníaco do Parque não, do caso do motoboy aí que matou a cunhada. Na hora de assinar você vê um símbolo sexual, exatamente desenhado, um símbolo sexual de forma inconsciente. Então tem pessoas que escrevem dentes, mãos, parece tudo quanto é tipo de
Porque a hora que a pessoa escreve, em vez de escrever o nome, ela desenha. Então eu falei, uma vez eu peguei esse cara aqui, deve trabalhar com tiro. Na hora de fazer a assinatura, ele faz uma espingarda aqui na assinatura dele. Entendeu? Tem pessoas que trocam números por letras. Isso é muito comum. A pessoa, na hora de, por exemplo, escrever Brasil, escreve 3, entendeu? E isso pode ser coincidência, mas tem pessoas que escrevem... Já pessoas que escrevem 10 números em seguida. A palavra é 10 números em seguida, em forma de número. Porque é inconsciente. O processo inconsciente vai aparecer vai ser expresso no papel. Que interessante, viu, Paulo? E, Paulo, assim, você já comentou que em relação ao curso, o pessoal pode procurar nas redes sociais, né? E o livro também, Paulo, que o livro aqui, gente, ó, é fantástico o livro, Sua Escrita, Sua Personalidade, Paulo Sérgio Camargo. Onde que o pessoal pode estar encontrando o livro? Esse livro o pessoal pode encontrar na Editora Ágora, mas você vai deixar aí meu Instagram, o meu site, tem o site, as pessoas podem entrar em contato, na medida possível eu respondo. Vai aparecer na TV aí o Instagram aí, tá certo. E aí eu mando, e no Instagram a gente procura fazer, sempre mandar informações sobre grafologia e linguagem corporal. E na pandemia nós também fazemos alguns cursos de linguagem corporal e de grafologia totalmente gratuitos. Quando eu falo totalmente gratuitos, é sem custo nenhum. Quando eu digo sem custo nenhum, não tem nem o certificado, é custo, porque é um meio de você propagar a ciência e você ajudar. E também não são cursos que eu chamo de cursos de bolsos, nada contra, é um curso que se a empresa me chamar, ela vai pagar, e paga um bem, graças a Deus, ela vai pagar. Mas você vai ter uma parcela da população que às vezes não pode ter acesso, faz esse curso de graça. Precisa estar participando das redes sociais, não precisa estar inscrito, porque como é que a pessoa vai saber o curso, né? Inclusive as empresas também podem te procurar também, as empresas, né? Para algum trabalho específico, né, Paulo? Sim, pode procurar. Eu vejo o trabalho, analiso, nós fazemos perfis grafológicos personalizados de acordo com a necessidade da empresa. E quando eu vejo que, de repente, o volume de trabalho, eu indico outro grafólogo, outro profissional que possa fazer esse trabalho no mesmo nível que eu. Porque não adianta querer abraçar o mundo com as mãos, que quem quer abraçar o mundo com as mãos não consegue. Existe um limite de você fazer perfis por dia, né? Verdade, Paulo. Paulo, assim, uma pena que o programa tem já para os minutos finais, né? Eu quero até agradecer para o pessoal que participou aqui, que encaminhou mensagens, perguntas. Até pelo tempo não deu para ler todas, né, gente? Mas a gente agradece aqui. Paulo, deixa suas considerações finais, rede social, né, reforçar aí novamente. Tal. Minhas considerações finais, primeiro é agradecer a você, parabenizá-lo pela forte iniciativa aqui, pela paixão por RH, pela essa nosso trabalho de educação contínua que fazemos há muito tempo, né? E eu estou à disposição nas redes sociais aí, as pessoas que quiserem manter contato, ver livros, entendeu? Entender um pouco de grafologia, de linguagem corporal e também de consciência situacional, de liderança. Tudo isso passa pelo blog, pelo canal do YouTube e por aí vai. Então, quem está satisfeitíssimo de estar aqui, como sempre, como nunca, sou eu. Te agradeço, o Cláudio, mais essa grande oportunidade. E se Deus quiser, voltamos em breve. Com certeza! Tem muitos temas aí. Tem aí a consciência situacional, tem a linguagem corporal, né? Tem a linguagem corporal. Tem outra, a gente podia... uma palestra que eu, antes da pandemia, era recorrente, né? Linguagem corporal e liderança feminina. Olha que bacana. A linguagem corporal e liderança feminina tem estudos científicos muito profundos de como é a liderança feminina e a masculina na linguagem corporal. E sendo que, se você fizer treinamentos de linguagem corporal, você sobe 2, 3 degraus na liderança, o que você subiria com outros treinamentos em um ano. Poxa, Paulo, bacana aí as suas informações aí. Então, novamente, quero agradecer.
Eu, como citei aqui no início do programa, é assim, uma grande honra ter você aqui, uma grande pessoa, um grande profissional, né? E eu consigo ver nos seus olhos, brilho nos olhos, quando você fala de grafologia, linguagem corporal, algo que você ama, né? Então, gratidão, viu? Pessoal, também quero agradecer também vocês que vêm nos acompanhando, que encaminham aqui as mensagens, perguntas. E eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 15 horas. E eu estou nas redes sociais, no LinkedIn, Cláudio Luve, e no Instagram, Cláudio Luve 16. Pessoal, meu forte abraço. Tchau, tchau, gente!